Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV, é o seu espaço para falar sobre neurociência, desenvolvimento humano. Aqui você ouve um monte de assuntos de diversos olhares, é essa multifaceta que faz com que o programa se torne interessante e, graças a Deus, um sucesso, né? Muita gente comenta, o programa passa semanalmente na Santa Cília TV, mas também está lá no pessoasdevalor.com.br e a gente teve a oportunidade nesses anos de entrevistar pessoas maravilhosas. A gente está chegando agora no final do ano e é um momento muito especial, né? Esse aqui acaba se tornando um programa especial porque 2021 tá aí, né? Apertar um botão na hora que a gente virar a página, já começou o ano novo e aí, portanto, esse programa é um programa bem especial, esse programa de final de ano. E aí, para falar sobre o tema de hoje, a gente trouxe o Flávio Maneira, que é um grande amigo, co-apresentador, também parceiro do programa. A gente sempre faz os programas juntos, sempre são especiais. E nesse programa aqui tem um assunto que a gente vai acabar se aprofundando, né? A gente já falou de imagem recentemente com a Vanessa Leite, com a Morgana Lara, mas hoje a gente tem uma pessoa que trabalha com imagem, mas a gente vai falar muito mais do que isso, porque dentro do assunto de desenvolvimento humano existe uma questão que é a sustentabilidade e a questão do pensamento crítico sobre como a gente se comporta na humanidade, principalmente em questões do meio ambiente e lidar com as pessoas. E para isso tem o Érico Hiller. Obrigado pela tua presença. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Particularmente no teu trabalho, nesse último que fala sobre água, deu para perceber um pouquinho essa questão da etnografia, de você ir viajar o mundo inteiro, né, e trazer esse retrato, não da água, mas talvez da falta de água, né? E aí me sensibiliza bastante porque é um assunto que assim, por ler muito sobre esse assunto, eu vejo que é assim, urgente, né? Aí eu te pergunto, primeira pergunta do programa, assim, por todos esses lugares, por todas essas pessoas que você visitou, que você retratou nesse trabalho, nessa tua última obra, dá para falar que realmente esse assunto é muito urgente? Sim. Primeiramente, um prazer estar aqui, Ari, Flavião. É urgente. Eu acho que nós fotógrafos, eu levo isso muito a sério. Você falou em etnografia, eu só posso falar sobre o que eu vejo, né? Então, é uma experiência visceral, é uma experiência, você acaba falando sobre o que você sentiu, sabe, as dificuldades que as famílias ao redor do mundo sofrem com esse assunto. E água, dificilmente, Ari, alguém morre de sede, sabe? O pessoal fala, não tem água, o cara vai secando, se desidratou e caiu no chão e morreu. Geralmente, o problema da água ele acontece pela pessoa consumir uma água contaminada, uma água suja. E eu vi pessoas consumindo água marrom, água preta. E assim, quando a gente olha, eu não gosto de ficar falando de números assim, porque é uma maneira muito assim, injusta da gente lidar com a vida humana, mas quando a gente pensa em milhões e milhões de pessoas, 3 vezes mais do que essa pandemia do coronavírus, morrendo por consumir água suja ou problemas de doenças decorrentes da água, a resposta é sim, isso é muito urgente. A gente viu o mundo se unir por essa pandemia, né? E a água é um assunto que vem matando e ceifando, é um genocídio que acontece todos os anos há, pelo menos aí, vamos falar da nossa história recente, da nossa história moderna, 100 anos. Você acabou indo em lugares onde realmente tinha água e acabou, então assim, tem toda uma questão de transformação. Você considera que uma característica comum dessas pessoas que convivem com a escassez, a resiliência dessas pessoas é maior? Talvez a resiliência seja maior, mas não por uma habilidade conquistada, mas por uma falta de opção total. A água, você consegue viver sem comida durante muitos dias, né? Então eu já vi, aqui no Brasil mesmo, eu vi uma senhora me contando, bateu uma fome, você não tem o que comer, você enfia uma mão num saco de farinha, põe uma farinha na boca, você engana a fome, né? A água não. Então, eu acho que resiliência é uma palavra para a gente compreender o que a família vive, o que uma criança tem que passar, não tem água para cozinhar,
cozinhar, não tem água para o banho, então para outras necessidades nem se fala. Saneamento é um luxo, falar em saneamento básico. Esse meu trabalho, esse livro Água, talvez o tema central dele seja a gente refletir sobre o excesso versus a escassez, né? Eu acho que essa é a grande convulsão do nosso tempo hoje em dia. Perfeito. Flávio, vou te trazer aqui para a conversa também, já para emendar aqui, já falando um pouquinho sobre um assunto que a gente já discutiu, de certa forma, a questão da neurociência mesmo, né? A questão da formação do cérebro, né? No caso, o Érico traz um reflexo de pessoas talvez que nunca vão ouvir falar de um Paul Adler, de um Stephen Covey, né? De pessoas assim, mas que de certa forma daquele jeito mais inato quase, né? Mais primitivo, porque você visitou países, né, e lugares muito pobres mesmo, muito precários, até por não ter água. Essas pessoas, de certa forma intuitiva, desenvolveram essas características. Você acredita que possa ter o treinamento da vida real como algo muito forte? Sem dúvida. Primeiro, prazer estar aqui com você, Érico, um cara que eu admiro demais pelo seu trabalho. Ari, obrigado pelo convite, a todos que estão assistindo a gente. Primeiro passo é que 70% do cérebro é composto de água, né? Assim como o corpo humano. Grande parte, né, do nutriente vai pela água. E água acho que é tudo, né? Você foi muito, não só romântico, mas muito poético, muito genuíno e assertivo, né, nesse tema. Mas sim, a gente aprende pela dor, né? O cérebro ele aprende muito pela dor. E como você bem colocou, tem um estudo muito significativo de ponto cognitivo que diz o seguinte: países que o saneamento ele é falho, que ele é escasso, as pessoas têm um índice cognitivo menor, capacidade de pensar menor. Isso, inclusive, no Brasil, tem um estudo muito significativo que demonstrou isso. Algumas regiões onde o saneamento ele é escasso, a pessoa tem uma dificuldade de cognição maior do que alguém que tem um saneamento, que é a minoria, maior. Mas, sim, a gente aprende por natureza. O nosso corpo ele é extremamente sábio nesse ponto de vista. Inclusive, a tua pergunta sobre resiliência. A gente vai aprender a ser resiliente pela dor muito mais do que pelas coisas boas. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi o vídeo, que eu achei aquele vídeo que você fez pré-lançamento com uma fala muito poética, muito profunda. Aquilo me tocou. Na verdade, quando eu vi o teu vídeo, eu falei assim, caramba, todo mundo tem que assistir teu vídeo. Eu acho que eu fui o cara que compartilhei para todo mundo aquele vídeo em segundos. Quais foram os comportamentos humanos, o olhar por trás da câmera que você viu? Porque você está vendo ali um ato muito, muito forte, né? Eu imagino que você se entrega profundamente quando você vê isso. Você rodou vários países, mas quais foram os comportamentos ali que te marcaram? Os positivos e, se tiver, os mais fortes, talvez nem positivos e negativos, mas os mais fortes, que foram determinantes, que você saiu e você teve até que fazer uma reflexão para continuar o teu trabalho, porque eu sei que você é muito profundo no que você faz. Eu vi as pessoas lutando caladas pela vida. E quando você luta diariamente para sobreviver, você acaba, mesmo de uma forma invisível, maneira, entregando o que você tem de melhor, sabe? E eu acho que quando você tem pouco, é quando aflora o que você tem de melhor. E eu percebi isso, e eu até concluí o meu livro com uma passagem, que eu não tenho fotografias desse momento, mas que uma história que ficou muito forte para mim, que eu vi uma senhora num calor assim, embaixo de uma árvore, carregando água para os 2 filhos, e eu perguntei para ela, ok, se acabasse essa sua água, você tomaria o último gole ou você daria para alguém, um filho, uma criança que precisa, né? E ela falou, não, eu daria essa água. Então, quando ela respondeu isso, para mim foi a resposta, porque eu ainda tinha muita esperança no nosso futuro. Eu acho que agora a gente está iniciando um momento, um rendezvous point da humanidade, que a gente não tem mais alternativa senão fazer o melhor, dar o melhor, entregar o melhor, pensar na coletividade, né? E mesmo sem imaginar que eu fosse cruzar com isso, quando você vê uma pessoa carregando água,
eu já vi cenários onde as pessoas se sentiam um pouco envergonhadas de ter que carregar a própria água, né? E ao mesmo tempo, quando eles rompem com esse constrangimento, eles falam, poxa vida, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou carregando a minha vida aqui dentro, a minha sobrevivência está dentro desse galão. Então, quando você carrega a sua vida diariamente nas costas, é um momento onde você está disposto a compartilhar com uma criança, se acaba do vizinho, se falta para alguém, você dá um pouco da sua. Então, a gente que supostamente, muitos de nós aqui que vão ter acesso a esse vídeo, que mora numa grande cidade, que tem uma estrutura razoável no entorno, às vezes não dimensiona, tem uma visão muito restrita do que é isso. Então, como eu não culpo ninguém a respeito disso, ninguém tem a obrigação de sair e se meter num contexto lá, mas eu acho que esse é um pouco do papel do fotógrafo. O fotógrafo, acho que tem que... Eu me vejo, maneira, como uma lanterna, assim, jogando luz onde eu acho que tá escuro demais, né? Onde as pessoas devem ver. E esse meu livro, A Água, ele é isso, é trazer um pouco de um contexto que eu vi para que outras pessoas também tenham acesso a ele. Perfeito. Agora, sobre a questão da tua transformação, assim, você de certa forma... Imagino, tá aqui em casa com água na torneira, então assim, de certa forma a gente tem uma certa abundância, né, de recursos, até por trabalhar, até por a gente estar vivendo no urbano, e aí de repente você foi para extremos do mundo e pegou pessoas com uma escassez muito grande. O que te tocou em estar muito próximo dessa escassez? Assim, você muda os valores das coisas a partir daí? Isso é uma realidade? Eu mudo. Mas às vezes o que vale para mim é a semente plantada. E muitas sementes foram plantadas dentro de mim que vão florescer ao longo da minha vida. Então, eu acho que, na verdade, pequenas mudanças sustentáveis no dia a dia a gente pode adotar. Então, por exemplo, vou dar alguns pequenos exemplos. Eu passei a ser muito mais... consciente. Mais radical com relação à reciclagem na minha casa. E eu migrei de uma situação onde eu era consumidor de garrafas plásticas e eu falei, eu preciso fazer um investimento em um bom filtro onde eu possa ter uma água e eu não utilize mais. E eu falei, é muito pouco, né? Mas então, para mim, eu acho que a maior transformação que eu tive foi uma espécie de despertar de consciência cujos frutos eu vou me beneficiar dele ao longo da minha vida. Os ensinamentos que eu dou para o meu filho, algumas coisas que eu não posso mais tolerar na minha própria vida que eu deixava passar antigamente. Então são pequenas atitudes sustentáveis. Às vezes a gente vê esses panfletos que falam, tem que tomar banho mais curto, tem que escovar o dente em 1 minuto, tem que não sei o quê. Tudo está valendo. Mas eu acho assim, desde a escolha dos governantes, desde o seu poder de consumo, sua decisão de compra, que empresa que você vai comprar, por que você precisa consumir aquilo, como eu falei, a própria tratativa do seu descarte, do seu próprio lixo, né? Então, são pequenas coisas que eu incorporei no meu dia a dia, mas ainda assim, Ari, reforçando, eu acho que um despertar de uma consciência. Eu fiz um trabalho sobre o Gandhi, né, Mahatma Gandhi, antes desse da água, e o Gandhi ele dizia assim, para você ser a transformação que você quer ser no mundo, porque eu acho que se você muda, é como uma inércia, é uma espécie de um eco no seu entorno, porque se você muda, inconscientemente você acaba inspirando outras pessoas, nem que não tenha sido essa a sua intenção original, você inspira ali o seu cônjuge, a sua parceira, um familiar, os mais velhos, você vê uma mãe, uma tia, um vizinho que fala, pô, eu achei isso legal. Então eu passei a ter mais clareza sobre o meu comportamento no mundo. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, você se importa se a gente passar o vídeo para os nossos telespectadores? A gente vai passar o vídeo e vamos para o intervalo. Na volta a gente continua o nosso bate-papo. Gosto de pensar que uma mesma molécula de água pode ter sido um dia compartilhada entre todos os seres vivos. E claro, todas as pessoas. Não comemos as mesmas comidas ou bebemos as mesmas bebidas, mas compartilhamos da mesma água. A que chove na China é servida pelos americanos, que é a mesma que os russos bebem, que os indianos molham suas lavouras, que os indonésios veem cair sobre suas florestas, ou a que os africanos choram. Em alguma fração do tempo,
Fomos todos um só corpo, um só ser. E é a água que possibilita isso, não a cultura, a religião ou a economia. É como se a humanidade, uma coisa só, estivesse junta numa mesma mesa num único dia. E assim eu terminei essa minha jornada, querendo ser um, olhar para o outro como a mim mesmo. Temos um único bem para compartilhar. Tem que servir a todos, tem que ser o bastante para todos. Se eu jogo fora hoje, falta alguém amanhã. Sem dúvida, existe um elo que nos une, e o chamamos de solidariedade. Essa vontade inexplicável de querer ajudar, mesmo sem saber porquê. Uns chamam de amor, eu chamei de água. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Estamos de volta agora com Pessoas de Valor e eu espero que você tenha comprovado, né, assistindo o vídeo no final do primeiro bloco e, claro, você tem a disponibilidade à obra do Érico lá pelo site, né? Vou até colocar aqui no GC também, se você quiser, só para reforçar que as pessoas podem comprar online. Até eu conversando nos bastidores, né, falou, agora nesse momento de pandemia é tudo online, né? Então o livro tá aí, o vídeo você já teve a oportunidade de assistir. Como que é esse lance da tua missão como fotógrafo? Desde o meu primeiro livro eu tinha claro esse propósito. Só que materializar e viabilizar isso não é tão simples. Então, o ritmo da produção de um trabalho desse, que é de longo prazo, que demora anos e tal, e eu estou no meu 5º livro, digamos que eu tenha demorado 2 anos para fazer cada livro, eu estou falando da última década. Mas eu tenho essa consciência, Ari, e é bem lembrado isso, que desde o primeiro projeto eu tinha clara essa minha missão, que era transportar contextos, trazer de lá para unir aqui. Então eu acho que a minha missão, para a gente sintetizar um pouco, é conectar pessoas, ajudar aos meus colegas, aos nossos irmãos a terem uma visão mais complexa e mais abrangente. Então eu não fico defendendo nenhum tipo de economia, ideologia, religião, ponto de vista muito específico, eu apenas compartilho as minhas impressões a partir do ponto de vista de quem pisou lá, né? Então é engraçado porque esse propósito foi tão claro desde o começo, ele foi se confirmando, ele foi se repetindo e agora nesse meu último projeto eu fiz isso ao pé da letra mesmo. Eu saía de casa, sabe, me despedia da minha esposa, do meu filho, eu me transportava a um local do qual eu não pertencia, convivia um certo tempo lá, pelo menos ali umas 3 semanas, e voltava com um pequeno punhado de imagens e textos, que realmente era muito pouco,
que ajudasse a contar aquilo. Eventualmente, como contador de histórias, você vê que a história está bem contada e eventualmente você fala, opa, falta peças no meu mosaico aqui. Então, quando eu olho para a minha última década de fotografia, eu estou esculpindo um grande mosaico de possibilidades e de impressões a respeito do outro, para que a gente possa se reconhecer nelas, né? Eu gostei muito da tua pergunta e mais ainda da tua resposta, porque ainda as pessoas têm muita dificuldade, porque não é fácil descobrir o teu propósito, a tua missão. Eu lembro que eu estou com 46 anos, eu descobri o meu com 30 e poucos, 32, se eu não me engano, quando eu estava num momento ali de contemplação que eu falei em Babson College, numa aula louca lá, que eu falei, cara, eu tenho que escrever, e saiu, não é fácil. Então, eu acho que parabéns pelo teu propósito e missão, acho que ele é muito genuíno e reflete isso que você faz. Eu queria saber, dentro dessa tua peregrinação, quais foram os países, porque a gente está falando de um símbolo que ele é universal. Então, dentro desse símbolo universal e todos esses países e lugares e regiões que você andou, peregrinou, o que você viu como coletivo e o que você viu como individual? Se é que teve assim, uma coisa que falou, ali é muito característico dessa região, esse comportamento, ou não, a água te trouxe um olhar que não, o comportamento acaba sendo coletivo pela... Somos todos humanos. Somos todos humanos, eu queria... Sim. Concordo com a ideia de peregrinação que você fala. Quando eu saio de casa para fotografar, eu procuro não me roteirizar tanto, mas o mínimo necessário, né? Muitas vezes eu nem agendo hotéis e nada disso, que é para deixar a coisa livre mesmo. Eu sou bastante fiel aos meus horários que eu fotografo, para ter o meu cuidado com a luz que eu tenho, né? Eu começo logo bem cedo, então eu tenho requisitos mínimos de alguns cuidados, sem muito estresse ali que eu acabo observando, de andar com pouco equipamento, né? As traduções, ou seja, existe um protocolo, algumas produções envolvidas, mas eu procuro não deixar isso tudo muito pesado, para que não vire um ônus para eu carregar. Então, a minha fotografia é muito livre, né? Nesse projeto da água, para esse livro, eu vi uma certa recorrência. Eu fui para países da América do Sul, fui para alguns países da África, do Oriente Médio e da Ásia. E eu chegava lá, tinha uma palavra que estava latejando na minha cabeça, que eu dizia assim, vamos ver que tipo de problema relacionado à água essa pessoa tem. Então, às vezes, um problema estava mais ligado à ausência total de saneamento básico. Quando eu ia visitar uma comunidade muito pobre, uma favela, numa periferia, um subúrbio de uma grande cidade, é claro, a gente acaba encontrando essa situação. Às vezes, a pouca quantidade de água disponível, às vezes a água suja disponível, né? Eu vi pessoal bombeando água do lado de um esgoto, e era a única água que tinha para tomar em alguns países, por exemplo. Mas houve uma recorrência de um pensamento que é assim, é o que temos para hoje, é o que dá, é o que temos para hoje. Morrer ninguém quer, a gente não quer morrer, tem essa água suja, vai ela mesmo. Então, isso confirmou uma ideia que eu trouxe das minhas pesquisas, da literatura, que dizia o seguinte: água tem, água boa tem, mas ela cada vez mais vai estar disponível para quem puder pagar por ela. Ok, que é uma minoria, que é uma água de qualidade. De certa forma, esse problema da água que está sendo vivido, sei lá, em Bangladesh, é uma coisa que vai viver em São Paulo muito rapidamente. Exatamente. E a gente vive, no caso aqui do litoral, a gente vive em cima de uma bacia hidrográfica, né, gigante. Então, vamos falar, água no Brasil, aí tem o Amazonas, os rios e tal. Só que assim, ele visitou lugares que tinham rios abundantes e que hoje são desertos, né? O rio, quando passa por uma cidade, ele é assassinado, né? Então, isso acontece com os grandes rios do Brasil, acontece com o Tietê, né? Na Ásia, eu vi o rio Amarelo, Yangtze, eu vi o rio Indus, que é no norte do Paquistão, que passa pela Caxemira ali. Então, os grandes rios que sempre foram, os grandes provedores da civilização, da urbanização, da modernização da vida, eles estão sendo assassinados. E aí, a grande maioria deles nem tem mais delta chegando aos oceanos. E quando tem,
apenas confirma o fato de estar transformando os oceanos no nosso grande esgotão da humanidade. Se eu começar a pensar o quanto de água que a gente deixa ir embora, que poderia estar indo para alguém, então a gente acaba entrando nesse parafuso, essa paranoia de um raciocínio que não tem uma resposta fácil. Agora, eu queria trazer o Flávio um pouco para encampar um pouquinho na neuro de novo, nessa questão do comportamento, porque existe uma questão que se chama empatia. E assim, na hora que você está tomando a tua garrafinha de $2 lá, ou está tomando banho longo e tal, muitas vezes a gente acaba não querendo uma empatia, por exemplo, pela maior favela do planeta, que é o Quênia. Como fazer para que as pessoas que estão assistindo esse planeta, sem ter ido lá no Quênia, sem saber que existem favelas maiores do que as favelas brasileiras, pessoas e milhões de pessoas que estão morrendo por falta de água e por falta de saneamento, consigam mudar o seu comportamento, gerar essa empatia para essas pessoas. O fenômeno da empatia, ele vem pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente tem que sentir. Mas, enfim, a gente precisa desses órgãos dos sentidos, ele conecta a uma coisa chamada córtex somatosensorial, e ele vai fazer um caminho de informação para a gente perceber isso e sair do inconsciente para o consciente. Um dos órgãos dos sentidos que eu gostei muito, que a gente passou aqui no primeiro bloco, foi o vídeo dele que trouxe um despertar. Isso já vai, de alguma forma, criar empatia para um monte de gente. Uma outra coisa, eu comprei alguns livros dele, porque na hora que eu vi a obra dele, na verdade todas as obras deles eu acho que tem certa relevância, as tuas anteriores também. Cada um dentro de contextos diferentes, mas com um impacto muito profundo. Então, quando eu vi, eu falei, caramba, olha o que é empatia, e eu vou usar com toda a humildade do mundo o que eu pensei como exemplo. Os exemplares que eu comprei do Érico, eu comprei e estou tomando muito cuidado para quem eu vou dar. Porque eu não posso dar um exemplar dele para qualquer um. Que vai ficar de decoração na sala, né? Eu não posso, porque se a pessoa que eu não escolher, com muito critério, muito cuidado, não degustar aquilo e não entender a importância real do que... Quanto tempo foi de viagem? 2 anos. Cara, ele ficou 2 anos viajando, peregrinando, para pegar aquela luz, para fazer aquela foto. Se eu não conseguir ter a minha capacidade empática de escolher a pessoa certa, eu acho que eu errei com a água e com o trabalho dele. Então eu acho que isso é empatia, e eu convido a todo mundo que está assistindo para ter, eu acho que minimamente esse cuidado. Não compra se não for para ser empático, eu acho que é isso. Sim. Eu acho que a fotografia tem esse poder transformador. A empatia vem, claro, da pessoa se refletir, se colocar no lugar daquela situação. A fotografia cumpre bem esse papel. No caso do livro, ele não tem todos os sentidos envolvidos. Ele tem o tato, ele tem a visão, né? Ele tem o olhar ali. Mas ele traz a imaginação. Ele traz a imaginação e eu acho que no finalzinho do meu livro eu escrevi, Flávio, eu escrevi assim, antes que o livro termine, você vai se reconhecer em alguma fotografia. Não tem como. São 312 páginas. Você está ali olhando. É muito difícil você passar pelas 312 páginas e não parar em alguma que não te faça. Então, eu vejo, voltando para a tua pergunta da missão, essa é a minha missão. É tentar jogar o máximo de pessoas possível dentro daquelas situações que eu apresento. Se uma consciência florescer disso aí, eu acho que eu me sinto satisfeito. Eu acho que a fotografia não muda o mundo, não muda ninguém. Mas se a pessoa estiver num movimento de desejar ser alguém melhor, eu acho que a fotografia pode ser um caminho. Né? Pode ser um caminho. Agora, esse despertar, ele está sendo renovado nesse século agora, né? A gente entende que a gente aprende com esses movimentos do passado para poder olhar para o futuro. E a água é um excelente indicador, Flávio, para a gente falar, eu sei que era isso que existia, mas eu sei que daqui para frente não pode ser mais, né? A gente pode falar em qualidade do ar, podemos falar em quantidade de alimento disponível, mas a água é um excelente indicador diário para você falar o quanto que eu estou me adequando, o quanto que eu estou colaborando, deixando de fazer algo que eu não fazia mais para pensar num futuro melhor, né? É uma consciência coletiva, a gente tem que criar. Perfeito. Olha, para falar em recursos, o nosso recurso tempo acabou, né? A gente está chegando ao final do programa. Obrigado demais, Érico Hiller. O teu trabalho é incrível mesmo. É óbvio que
principalmente para quem assistiu aqui o vídeo de água, a gente falou, a plataforma hoje foi falar de água, até por conta do último livro, mas você tem outros trabalhos também incríveis, né? E aí fica aí a curiosidade das pessoas, pode buscá-lo pelas redes sociais, tal, muito fácil, né? Vou colocar aí até o teu Insta, tal, para as pessoas poderem acessar. E mais uma vez também no vídeo está aparecendo o site, quem quiser acessar esse livro. Talvez seja aí, né, até pelo momento que a gente está entrando, um bom presente de Natal, né? Assim, de não só dar um livro que é maravilhoso do ponto de vista estético e tal, mas não para ficar como decoração numa sala de alguém que tem água em abundância, mas para talvez conscientizar ou dar um presente consciente para as pessoas. Eu acho que isso é bem bacana, tá bom? Obrigado, Flávia, também pela presença. Os programas sempre são para lá de especiais, né? E aí fica então com a programação da Santa Cília TV e Pessoas de Valor volta na semana que vem.